Fala, cinéfilos, beleza? Sejam bem-vindos à Locadora do Povo, seu ponto de encontro para mergulhar no mundo do cinema. Hoje a gente tem um filme que, olha, me deixou de queixo caído, Heretic, um terror que tá dando o que falar, e com um protagonista que você jamais imaginaria nesse gênero, Hugh Grant. Hugh Grant, sério? O eterno galã das comédias românticas, me conta mais. Porque essa eu preciso entender. Pois é, fiquei tão surpreso quanto você. Largou romances açucarados para se aventurar um terror, e pelo que dizem. Tô mandando bem. Mas antes de falar do Hugh, preciso comentar sobre os diretores. Scott Beck e Brian Woods. A dupla por trás do aclamado Um Lugar Silencioso. Lembra que eles deram uma tropeçada com 65? Parece que Heretic é a chance deles voltarem com tudo. Sabe, um filme independente. Sem o peso de um grande estúdio, onde eles podem mostrar que vieram. Entendi. Uma volta às raízes, focando no talento deles pro suspense. E pelo que vi por aí. Heretic se passa quase todo dentro de uma casa, né? Me lembrou um pouco Um Lugar Silencioso, que também explorava essa tensão em um ambiente fechado. Esse mesmo, imagina só. Duas jovens missionárias mormons, a Sophie Thatcher e a Chloe East, vão visitar a casa do Cine Reed, personagem de Hugh Grant, para uma conversa sobre fé e religião. A coisa começa a desandar. Detalhes da casa, tipo fechaduras estranhas. Sistema de iluminação que falha, porque a própria casa está contra elas. Que sinistro. Me lembra aqueles filmes de terror psicológico onde o ambiente se torna um personagem, sabe? E a gente fica sem saber o que é real e o que é paranoia dos personagens. Exato. E o Hugh Grant, no papel do Cine Reed, é um cara que coloca lenha na fogueira. É todo simpático no começo, mas a gente logo percebe que tem algo errado, que conhece a religião a fundo. Usa isso para questionar as crenças das missionárias, sabe? Semeia a dúvida. Manipula. Nossa! Que personagem complexo. E como as missionárias reagem a essa pressão? Devem ficar bem divididas entre a fé e o medo. Cada uma reage de um jeito. Boris é mais desconfiada, questiona tudo. Enquanto a Pacto parece mais vulnerável aos argumentos do Cine Reed. E essa dinâmica entre elas, com personalidades tão diferentes, adiciona uma camada extra de tensão à trama. Fascinante. Já consigo imaginar os diálogos intensos, cheios de suspense, e a trilha sonora. Liquid Anderson é impecável. Sim, a crítica tá babando pelo design de som. Dizem que ele te coloca dentro da casa com as missionárias. Imagina. Você põe no celular, achei ali ouvindo cada rangido, cada sussurro. E sem saber se é real ou fruto da sua imaginação. Deve ser de arrepiar. Parece que Heretic tem todos os ingredientes de um bom terror psicológico. Com certeza. E o que me deixou mais curioso é que o filme não se limita a sussurros baratos. Ele faz pensar sobre a natureza da fé, os limites da crença, até onde você iria para defender suas convicções. Uau. Isso que é legal em um filme de terror, quando ele te leva a refletir sobre temas mais profundos. E me diz, o filme inteiro é focado nesse suspense psicológico ou tem alguma cena de ação? Pelo que entendi, o filme tem duas partes bem distintas. A primeira metade é puro diálogo, com suspense crescendo aos poucos. Já a segunda parte parece ser mais agitada, com as consequências das escolhas dos personagens vindo à tona. Interessante, uma mudança de ritmo para manter a gente grudado na tela, e o Hugh Grant, como se sair nesse papel tão diferente. A crítica tá elogiando a atuação dele. Dizem que ele consegue ser engraçado e aterrorizante ao mesmo tempo. Quem diria que o Hugh Grant seria a alma de um filme de terror? Que revolta. Parece que ele se encontrou em um novo gênero. Mas me fala. Essa é a primeira parte. Essa parte... Sem dúvida, os diálogos são inteligentes, cheios de nuances. A gente vai entender as motivações dos personagens, as dúvidas, os medos. É um jogo psicológico de mestre. Então já dá pra saber, Heretic é um filme pra assistir com atenção total, pra pegar cada detalhe da trama e dos diálogos. Exatamente. E o mais legal é que Heretic vai chegar aos cinemas brasileiros. Então todo mundo vai ter a chance de conferir essa história e tirar suas próprias conclusões. Que ótima notícia! É sempre bom ter mais opções de filmes independentes e com propostas diferentes nas telonas. E aí? O que você achou até agora? Já imaginou o Hugh Grant mandando bem em um filme de terror? Confesso que fiquei curiosa. É tão diferente do que a gente tá acostumado a ver com ele, né? E essa ideia da casa como um personagem me deixou ainda mais instigada. Pois é, e a casa não é só um cenário, ela é parte importante da trama. Lembra que a gente falou das fechaduras estranhas, então... Parece que elas têm um significado, sabe? Elas representam a sensação de aprisionamento. A dificuldade das missionárias de escaparem das garras do Sr. Reed. Faz sentido. Elas estão presas não só fisicamente, mas também psicologicamente. Encurraladas pelos argumentos e jogos mentais do Sr. Reed. Justamente. E a iluminação da casa também é um elemento que contribui para o clima de suspense. Tem hora que a luz falha, a casa fica escura, sabe? Aumenta a sensação de vulnerabilidade. De perigo iminente. Nossa! Que agoniante. E essa primeira parte? Mas ele não tá focado nos diálogos? Acho que funciona bem pra construir essa atmosfera de suspense. Com certeza. A gente vai entrando aos poucos na mente dos personagens, entendendo as motivações deles, as fraquezas. É como se ele estivesse lá dentro da casa com ele, sentindo a tensão aumentar a cada minuto. Entendi. É um suspense que te envolve aos poucos, te deixa apreensivo, esperando o momento em que tudo vai explodir. E essa segunda parte, mais voltada pra ação. Você acha que quebra o clima ou complementa a história? Olha, pelo que li nas críticas, essa mudança de ritmo dividiu opiniões. Algumas pessoas acharam que a segunda parte quebra um pouco o clima de suspense, que a ação é meio corrida, mas outros acharam que a ação é consequência da tensão que foi construída na primeira parte, sabe? Ela é necessária pra dar um desfecho à história. Adolescente tem os dois lados. Deve ser um desafio para os diretores equilibrar essas duas partes, né? Manter o suspense e ao mesmo tempo dar uma conclusão satisfatória pra trama. Com certeza. E pelo jeito, o Scott Beck e o Brian Woods não tiveram medo de arriscar. Eles saíram da zona de conforto. Experimentaram uma narrativa diferente do que a gente viu em Um Lugar Silencioso, por exemplo. E você acha que essa experimentação deu certo? Que eles conseguiram criar algo novo. Uma super inovador. Acho que sim. Pelo menos a crítica especializada parece ter gostado bastante do resultado.
elogiaram a direção, o roteiro, as atuações. Claro que até porque você gosta de fazer assim, só já falou, nem todo mundo concordou com a mudança de ritmo na segunda parte. Mas, no geral, a recepção foi positiva. Legal, fiquei ainda mais curiosa pra assistir Heretic. Me diz, o filme tem um final fechado, que está todas as respostas. Ou ele deixa algumas pontas só. Parece que o final é um dos pontos mais intrigantes do filme. A crítica foi bem cuidadosa pra não dar spoilers, mas pelo que eu entendi, o final te faz questionar tudo o que aconteceu, sabe? Te deixa com a pulga atrás da orelha, assim, saber ao certo o que é real e o que é fruto da imaginação dos personagens. Nossa, que interessante. Eu adoro filmes que te fazem pensar mesmo. Depois que acabam, que te levam a discutir a história com os amigos, a tentar desvendar os mistérios. E Heretic parece ser um prato cheio pra isso. Ele te coloca no meio da trama, te faz questionar a fé, a manipulação, os limites da sanidade. No final você fica se perguntando, Bastille tá manipulando quem? Que loucura. E falando em manipulação, a gente não pode deixar de comentar sobre a atuação do Hugh Grant, né? Você acha que ele convence nesse papel de vilão? Olha, a crítica tá elogiando bastante a atuação dele. Dizem que ele tá irreconhecível, que consegue transmitir a frieza, a inteligência e a maldade do Sean Reed com maestria. Uau, parece que ele realmente se entregou ao personagem, né? E essa quebra de expectativa, ver o Hugh Grant como vilão, deve ser um dos pontos altos do filme. Com certeza. A gente tá acostumado a vê-lo como um mocinho charmoso romântico. E de repente ele aparece nesse papel totalmente diferente, sinistro, perturbador. É de arrepiar. E essa dualidade do personagem entre o charme superficial e a maldade interior é bem explorada no filme. Pelo que entendi, assim, o filme mostra como o Sr. Reed usa o conhecimento, a religião, a lábia, pra manipular as pessoas ao seu redor. Ele é como um camaleão que se adapta às situações pra conseguir o que quer. Que personagem complexo. E as missionárias elas conseguem enxergar através dessa máscara de gentileza. Essa é a grande questão do filme. A Barnes tem uma estética desconfia do Sr. Reed desde o começo. Ela tenta alentar a Paxton, mas a Paxton é mais ingênua, acredita na bondade das pessoas. E essa diferença de personalidade entre elas cria um conflito interno que é um dos pontos fortes do filme. Nossa, que interessante. Já consigo imaginar os diálogos intensos entre elas, a luta pra descobrir a verdade sobre o Sr. Reed. E o filme não te dá respostas fáceis, sabe? Ele te coloca no meio dessa teia de manipulação e te deixa tirar suas próprias conclusões. É um filme que te desafia, te faz pensar, te tira da zona de conforto. E esse tipo de filme é o que a gente mais gosta, né? Aquele que te provoca, te deixa com a cabeça borbulhando de ideias, te faz querer discutir a história com os amigos. Exatamente. E Heretic parece ter todos esses elementos. Ele te prende do começo ao fim, te faz questionar a fé e manipulação à própria realidade, e no final você sai do cinema com mais perguntas do que respostas. E essa é a beleza do cinema, né? Nos fazer pensar, nos transportar para outros mundos, nos confrontar com nossos próprios medos e crenças. Com certeza. E Heretic parece um daqueles filmes que vai ficar na nossa cabeça por muito tempo. E sabe o que mais me intriga nesse filme? A temática da fé. Como ela é explorada em um contexto de terror psicológico. Então, parece que os diretores usaram a fé como um elemento-chave para aumentar a tensão, sabe? As missionárias, por terem essa fé inabalável, se tornam alvos fáceis da manipulação do Sr. Reed. Ele usa o conhecimento religioso para distorcer as crenças delas, para plantar a semente da dúvida. Entendi. Então a fé que deveria ser um ponto de apoio para elas acaba se tornando uma fraqueza. Exatamente. E o filme explora essa dualidade de forma bem interessante. A fé pode ser tanto uma fonte de força quanto de vulnerabilidade, dependendo de como ela é utilizada de quem está no controle. Nossa, que profundo. E como isso se reflete na dinâmica entre as duas missionárias? A Barnes, que é mais questionadora, parece ter uma fé mais madura, sabe? Ela não aceita tudo de forma passiva, ela questiona, busca entender os argumentos do Sr. Reed. Já Paxton tem uma fé mais ingênua, mais baseada na emoção do que na razão. E essa diferença entre elas cria um conflito interno que é um dos pontos mais interessantes do filme. Eu imagino o dilema que elas enfrentam. Confiar na fé que sempre foi um guia pra elas ou questionar tudo que elas acreditam. Deve ser uma luta interna bem intensa. Com certeza. E o filme não toma partido, sabe? Ele não diz qual fé é certa ou errada. Ele apenas mostra como a fé pode ser usada pro bem e pro mal, como ela pode nos fortalecer ou nos destruir. E essa ambiguidade é o que faz o filme ser tão perturbador, né? A gente fica o tempo todo na dúvida, sem saber em quem confiar, sem saber o que é real e o que é manipulação. Exatamente. E o final do filme, pelo que li, intensifica essa sensação de ambiguidade. Ele não te dá todas as respostas, te deixa com a pulga atrás da orelha, te faz questionar tudo o que você viu até ali. Nossa, que intrigante! Fiquei ainda mais curiosa pra assistir Heretic e tirar minhas próprias conclusões. Eu também. Acho que isso vai dar o que falar, vai gerar muita discussão, muita reflexão. E é isso que a gente espera de um bom filme, né? Que ele nos tire da zona de conforto, que ele nos faça pensar, que ele nos emocione. Com certeza. E Heretic parece ter todos os ingredientes pra ser um dos grandes destaques do ano, mal posso esperar pra conferir. E você que tá nos ouvindo, o que acha? Ficou curioso pra assistir Heretic? Conta pra gente nos comentários o que te chamou mais atenção nesse filme. A gente adora saber a sua opinião. E fiquem ligados que em breve a gente volta com mais dicas de filmes imperdíveis aqui na Locadora do Povo. Até a próxima! Não deixe de assistir o vídeo que está aparecendo agora na tela.